Olá, boa tarde. Estamos aqui então para mais uma de nossas aulas. Toda terça, às 17 horas, eu faço uma aula ao vivo, em formato de live, aqui no Instagram mesmo, falando sobre algum tema relacionado aos cursos digitais e como criar, produzir, estruturar, montar, organizar e planejar todas as nossas ideias, nossos conhecimentos e transformar isso num curso que gere aprendizagem, que gere transformação, que gere experiências de aprendizagem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, sobre as experiências de aprendizagem. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Algumas pessoas que falam em conteúdo, em resultados nos cursos, assim, na questão da aprendizagem dos alunos mesmo, a gente fala muito sobre experiências de aprendizagem. Então, a gente vai ver um pouquinho do que se trata isso e como a gente deve aplicar e utilizar isso para que nossos cursos realmente tragam essas experiências, tragam essa transformação, alcancem os objetivos, gerem os resultados que a gente espera para os nossos alunos. Porque no mercado de educação online não é só vendas, né? Não é só marketing, tem a ver também com essa experiência e esse aprendizado do aluno. E eu, como professora, né, já puxei para minha brasa esse assado relacionado à educação. Então, esse processo de ensino-aprendizagem eu acho ele super importante, né, tão importante quanto as vendas. Então, não adianta tu só empacotar o teu conteúdo e o teu conhecimento em um curso e querer só vender. Né? Ele tem esse objetivo, sim, é um mercado extremamente lucrativo, a internet tem um alcance gigantesco para a tua mensagem, muitas pessoas podem estar precisando daquilo que tu ensina, mas a gente tem que se preocupar com a qualidade desse produto, né? Uma qualidade de aprendizagem mesmo. Então, assim, a experiência de aprendizagem, eu acho que ela tem muito a ver, acho não, tenho certeza, que ela tem muito a ver com os aspectos que eu falo aqui no meu perfil, né, que são os pilares da didática, que é como se ensina, da andragogia, que é como os adultos aprendem, da gamificação, como motivar e engajar os alunos para um curso, para uma aula mais motivadora, mais interessante, mais criativa. Então, utilizando esses pilares, eu vou fazer alguns links com as experiências de aprendizagem e vocês vão ver que tem tudo a ver. Né? Então, o que acontece? Assim como lá no planejamento que a gente faz do nosso curso, o planejamento aquele que eu trouxe adaptado lá do presencial, de muitos anos de experiência, eu fiz uma metodologia relacionada a esse planejamento, que ele tem basicamente 5 passos, né, que seria mais ou menos como uma metodologia, que são os objetivos, então aquilo que tu busca alcançar, ou o teu aluno busca alcançar ao final do teu curso, né, o propósito, o motivo pelo qual ele está ali, né, por que ele está fazendo, para perceber aquele significado naquilo que ele está fazendo ali. Então a gente tem que ter um objetivo pontual e muito claro, muito, né, preciso daquilo que a gente vai fazer. Os conteúdos que tem a ver com aquele teu conhecimento realmente, né? Aquilo que tu vai trazer de conhecimento, aquilo que o teu aluno que tu vai trazendo aos poucos, né? Do mais fácil ao mais complexo e que vai tornar o teu aluno mais proficiente naquele conteúdo ali, naquele assunto que tu tá trazendo, seja um idioma, seja uma terapia, seja monetizar no Instagram, ou enfim, marketing digital, ou finanças, ou enfim, né, emagrecimento, seja o mercado que for, o nicho que for, tu tens um objetivo, tu tem os conteúdos relacionados a isso. Depois a gente pensa nos recursos de como a gente vai criar esse curso, se ele vai ser gravado ao vivo, que recurso tu vai utilizar, se vai ser uma aula expositiva como essa, se vai ser utilizando algo para escrever, se vai ser compartilhando uma tela do computador, um mapa mental, enfim, de acordo com cada aula, com cada momento, com cada conteúdo, a gente pode ir variando esses recursos que também vai ajudar esse aluno a perceber essa aprendizagem de uma forma mais melhor, né? Uma forma melhor, digamos assim. Então, a gente ter, claro, esses objetivos, esses conteúdos, os formatos, os recursos que a gente vai utilizar, né? E depois pensar nos materiais, nas atividades que a gente vai fazer, proporcionar atividades práticas, proporcionar atividades complementares para aquilo que tu ensinou, para que aquela aprendizagem, né, se efetive realmente, tá? E depois, por último, a avaliação, que seria, a gente pode fazer uma avaliação nossa, a gente pode fazer uma avaliação ao longo do processo, o que deu certo, o que precisa ser melhorado, o que deu de errado, o que eu posso retirar, o que eu posso acrescentar, o que os alunos pediram de repente, né, tu sentiu assim, que ao longo ali das tuas aulas, dos teus encontros, teus alunos
se mostraram interessados em determinados assuntos que de repente tu não tinha colocado no teu curso. Então a avaliação também, eles te darem um feedback, né, de como foi, de como está sendo, né, ao longo do processo também, não só no final. Então esses aspectos, assim, eu falei bem rapidamente, são os passos básicos de um planejamento. Então, as experiências de aprendizagem, elas estão totalmente interligadas a esses passos, porque no momento que tu planeja o teu curso com objetivo, conteúdo, recursos, materiais, avaliação, tu está promovendo experiências de aprendizagem o tempo inteiro. Né? Boa tarde, quem está chegando. Porque o que acontece? Quando a gente pensa nessa experiência, quando a gente pensa no objetivo, vamos um por um, né? Eu espero que meu aluno chegue em determinado ponto. Ele busca aquele conhecimento, ele comprou aquele curso esperando chegar naquele resultado. Então, ele busca esse objetivo, ele quer chegar naquele resultado e isso aí provoca uma experiência de aprendizagem para essa pessoa. Quando tu desenvolve os teus conteúdos, ali o teu conteúdo todo, as tuas aulas, né, a tua metodologia, enfim, toda a tua expertise em relação ao que tu conhece, que tu está trazendo para o teu aluno, aquilo ali também vai provocando experiências de aprendizagem na medida em que cada conteúdo que tu vai pensar em níveis, né, do mais fácil ao mais difícil, a cada mudança de nível, a cada etapa, esse aluno vai progredindo, vai percebendo, vai se percebendo, né, aprendendo aquilo ali, entendendo aquele conteúdo, enfim, dominando aquela técnica, enfim, aquilo que tu faz. Então, são experiências de aprendizagem que estão acontecendo ao longo do processo, né? A gente pensa que o processo a avaliação, por exemplo, o resultado não pode chegar só lá no final. A gente tem que ter ao longo do curso, ao longo dos módulos, ao longo das aulas, pequenas vitórias, né? Marcos de conquista, porque além de tu pontuar esses marcos no sentido de poder trocar de fase, poder utilizar uma gamificação ali nesse meio tempo, também o aluno perceber que está avançando. Porque não, aquela coisa assim, um curso muito longo, que só lá no final tu vai ter, por exemplo, uma faculdade, né? Só lá no final tu vai ter um diploma. Nossa, aquilo ali, tu não te motiva a fazer, porque tu sabe que tu vai levar mais um semestre, mais 2, e mais 2 anos, e mais 3 anos. E lá no final tu vai receber um diploma para daí tentar um emprego naquela tua área. Então, não é uma coisa muito motivadora. Os cursos digitais, eles têm um formato mais enxuto, mais objetivo, mais pontual, né? De rápido, assim, do resultado. Então, por exemplo, o meu curso Design de Cursos Digitais, eu ensino a criar um curso com esse planejamento, com essa organização, com toda essa estrutura, em um mês, né? São 5 módulos, eu consigo entregar ele em um mês, com aulas ao vivo, com mentoria, com acompanhamento e tal. E a pessoa, ao final desse um mês, vai estar praticamente pronta para criar um curso, já com um pouco de conhecimentos da didática, entendendo como esses adultos aprendem, sabendo utilizar a gamificação, organizar essas ideias, esses pensamentos, esse conhecimento todo em algo mais estruturado. Então, dessa forma, a pessoa percebe o avanço com muito mais rapidez. Normalmente os cursos de idioma têm esse hábito, né, de uma das propagandas, uma das quebras de objeção e tal, que eles usam muito, é o fato de tu conseguir alcançar a proficiência naquela determinada língua em um período X. E esse período geralmente é um período curto, né? Eles tentam fazer tipo uma concorrência com o outro curso de inglês, de qualquer língua, mas vamos falar do inglês, né? Do tipo, aqui você consegue aprender inglês em 6 meses, em 1 ano, né? Então, quanto menos tempo, as pessoas, né, não têm tempo, elas não querem perder muito tempo estudando algo muito demorado. Então, quanto mais rápido o resultado chegar, melhor. Então, no momento em que ele percebe esses avanços ao longo do caminho, ali, ao longo do trajeto que está fazendo contigo, né, junto com o teu acompanhamento no teu curso, ele vai perceber que esses pequenos avanços já vão dando um ânimo para que ele consiga chegar ao final, né, sem desistir, que ele conclua o teu curso, que ele realmente alcance aquele objetivo que ele busca. Então, isso também são experiências de aprendizagem, né? Toda pequena vitória, toda pequena conquista, toda mudança de fase, todo marco de um estado para o outro, né? Digamos assim, a gente fala muito no ponto A, o ponto B, né? O ponto onde ele está, a partida, até o ponto de chegada. Mas não necessariamente precisa ver o A e o B. Digamos que fosse o alfabeto inteiro. Então a gente pensa, o aluno começou contigo no ponto A e ele vai chegar até o ponto
F. Não vamos até o final do alfabeto porque a gente quer um curso enxuto. Então, o ponto A até o ponto B. No ponto B, ele já consegue tal coisa. Aí ele vai partir para o ponto C. Ali no ponto C ele vai ter mais uma aprendizagem, mais uma atividade prática, e isso está tudo relacionado com o que tu vai fazer, o conteúdo que tu vai entregar, o objetivo desse módulo, que atividades tu vai proporcionar para que ele consiga aprender esse assunto, né? E aí ele vai para o ponto D, e do ponto D ele vai para o ponto E, e finalmente ele chega no ponto F, né? Então, é um caminho que o aluno percorre com o teu conhecimento, com o teu conteúdo. E isso são experiências de aprendizagem, né? A cada etapa, a cada degrau que ele anda, é uma experiência nova. E essas experiências podem ser proporcionadas através do conteúdo mesmo, pode ser proporcionado através da maneira como tu dá aula, através de um material complementar que tu entregue, né? De repente, uma atividade prática. Então, tu proporciona ali uma atividade prática para esse teu aluno e ele vai... depois de realizar a atividade prática, perceber que, poxa, eu consegui, eu estudei a teoria, eu apliquei e funcionou. Então, isso aí alavanca ele a seguir para o próximo nível, se manter no teu curso e querer concluir, né? O desejo de concluir. Boa tarde, Paulo. Então, isso acontece muito nos cursos, né? As pessoas, às vezes, elas não se preocupam com essa experiência do aluno. E ela é fundamental para que a gente consiga, né, passar por essas fases para que ele alcance o objetivo. E sempre mostrando para o aluno o quanto ele é capaz de alcançar aquilo ali. Então, a gente pode pegar essas atividades práticas, que é uma das melhores formas da pessoa... colocar em prática realmente e entender aquilo como está funcionando. Isso a gente pode ver em várias outras áreas, né? Por exemplo, uma culinária. Uma coisa é tu ler uma receita, outra coisa é tu fazer na prática. Então, tu vai olhar o ponto, tu vai provar para ver se o tempero está agradável, se o bolo cresceu o suficiente ali com o fermento e tal. A gente percebe até com os outros o olfato, o tato, o cheiro, né? A visão. Então, todos os sentidos a gente pode utilizar para perceber aquela aprendizagem ali no sentido da prática. O mesmo acontece com, sei lá, alguma coisa manual que tu faça, né? Então, um crochê, uma costura, uma pintura, tu vai treinando, tu vai errando, né? E aí vem aquela questão da avaliação, do feedback, de tu perceber o que errou e tentar colocar em prática de uma forma melhor. Mas por trás disso tem uma teoria, tem uma explicação, que vai ser o conteúdo que tu vai trazer para o teu aluno. E a partir dali tu vai também colocar ele em xeque para que ele faça aquilo ali, que ele entre em ação e execute, mesmo errando, né? Então a gente também tem que... Ali tem mais uma quebra de objeção de aluno, né? Quando a gente fala da jornada do aluno, quanto ele vai ter objeções ao longo do caminho, motivos para desistir, motivos para não continuar, motivos para achar difícil aquilo, né? Até quinta-feira agora eu vou fazer o café sem açúcar de quinta. O tema vai ser isso aí, que aprender dói, né? Porque realmente a aprendizagem, ela é dolorida porque tu tem que sair da tua zona de conforto, daquilo que tu conhece, daquilo que tu sabe e se desafiar no novo, no escuro, né? Tu te joga no escuro sem saber o que tem ali na frente, sem saber se tu vai dar conta, se tu vai conseguir aprender aquilo ou não. E isso... com um professor, com um educador, com um facilitador da aprendizagem, com uma pessoa que está ali te orientando, um mentor, essa pessoa ela vai te conduzir de forma didática, e aí entra a importância da gente ter esse olhar didático para essas coisas, né? De tu conseguir acompanhar esse aluno e dizer, não, tu consegue, não, eu vou te mostrar passo a passo, eu vou te dar mastigadinho, e aí tu entrega esse conteúdo para o aluno de uma forma que ele vai... percebendo que ele é capaz, que ele consegue e que ele vai se superar naquilo que ele, né, naquela dificuldade que ele tem e conseguir ir adiante. Então isso é super importante a gente sempre pensar e estar com esse pensamento em relação à didática, né? A gente ter essa sensibilidade com os alunos. Isso a gente tem muito, assim, eu quando trabalho com crianças pequenas de comunidades carentes, eles já chegam com a ideia de que eu não sei nada, eu sou burro, eu não vou conseguir. Então, além de tu trabalhar as questões ali da pedagogia, né, do conhecimento, dos conteúdos mesmo, a gente tem que ir por trás desse emocional todo, dessas objeções que esse aluno traz o tempo inteiro e quebrando elas e promovendo essas experiências. No momento que a experiência é positiva, ele se motiva a continuar. Experiências não tão positivas, às vezes vão desmotivando e vão
fazendo a pessoa desistir, a pessoa não se sentir capaz o suficiente para fazer. Mas aí entra a gente poder pensar em variações de recursos, variações de materiais, aulas diferenciadas, porque às vezes tu ensina a mesma coisa de formas diferentes e a pessoa consegue entender. Isso acontece muito também. Então, por isso que eu sempre sugiro que tenha variações nas tuas aulas, para que essas aulas consigam atingir não no sentido de pegar a pessoa, mas de contemplar pessoas que pensem de formas diferentes, que estudem de formas diferentes e que têm maneiras de pensar diferentes, né? Tem aquela pessoa super corajosa, super empolgada, uhul, vamos lá, não tem desafio, tô em qualquer uma, é difícil, mas eu vou tentar de novo, eu vou insistir, eu vou continuar. E tem aquela pessoa que, por qualquer dificuldade que apareça, ela vai desistindo, ela vai desmotivando, e realmente é inerente do ser humano isso, é complicado a gente ir sempre contra a maré, né? A gente está sempre remando contra a maré, a gente está sempre se desafiando, sempre aparecendo coisas muito difíceis para nós. Aquela teoria do flow tem isso, né? De mostrar a questão, a relação entre as habilidades e o conhecimento que a gente tem. Não, as habilidades e os desafios, né? Então, a habilidade é aquele conhecimento que a gente tem ou aquela facilidade que a gente tem para aprender determinada coisa. Aí, se nós temos uma grande habilidade e um desafio não é tão grande, a gente dá conta, até entedia. No momento que nós temos pouca habilidade, né? Eu não sei falar um idioma, eu não sei pintar, eu não sei cozinhar legal, eu não sei nada de Instagram e eu quero, né, começar um negócio aqui. Se eu tiver muitos desafios e a minha habilidade for pequena, a tendência em desistir é muito grande, ou de se sentir muito frustrado por não estar conseguindo. Então, cabe a essa pessoa que está ensinando, para você perceber a importância que não é simplesmente eu vou empacotar o meu conteúdo e vou botar numa plataforma ali, numas aulas gravadas e vou vender um monte e esse é um curso maravilhoso. Não, esse é um curso bosta. Né? Vamos fazer um curso maravilhoso, com qualidade, no momento que a gente é um educador. A gente está ali para ajudar essa pessoa, né? Não é só no momento de entregar conteúdo gratuito, ou fazer um evento gratuito, ou fazer uma live ali aleatória. A questão é, o teu produto tem que ter essa qualidade. Essa qualidade tem a ver com acompanhamento para que essa experiência de aprendizagem do aluno seja uma experiência válida, uma experiência interessante, uma experiência que valeu a pena, uma experiência que vai fazer ele se transformar realmente, né? Ele alcançar aquele objetivo com aquele tesão, assim, tipo, consegui, sabe? Eu posso, eu consigo. Aquilo fortalece a pessoa, né? E no momento que tu desmotiva, ou que é muito difícil, ou, enfim, que é sempre a mesma coisa, é meio cansativo, é meio monótono o teu curso, a possibilidade do aluno desistir é muito maior. Então, as experiências de aprendizagem, elas estão totalmente relacionadas ao planejamento do teu curso, né, em relação aos conteúdos, aos objetivos, a tudo isso, né? Meta muito longa, exatamente, Paulo, eu falei isso agora há pouco, que o curso mais enxuto e com pequenas vitórias ao longo do caminho, né? A cada módulo, a cada mudança de fase, a gamificação tá aí para isso, né? Ajudar muitas pessoas que querem, por exemplo, tu dá alguma premiação, alguma recompensa, alguma mudança de nível, algum destaque quando a pessoa avança, ela vai perceber essas vitórias ao longo do caminho e isso vai dando pequenas respiradas, a pessoa consegue ir adiante, né? E aí eu fiz a comparação, por exemplo, com um curso universitário, aquele curso onde tu faz 4 anos, 5 anos de um curso, cansativo, chega no final, tu pega um diploma para ter a possibilidade de ter um emprego naquela área, o que não é garantia, né? Então, existe essa diferença, né? É muito complicado. Exatamente, vai de degrau por degrau, né? Muito mais fácil. Então, por isso que eu sempre falo que as pessoas que estão criando seus cursos, elas têm que pensar esse planejamento, estruturar esse conteúdo todo delas de uma forma que vai crescendo, né? Assim, do mais básico ao mais difícil. Às vezes a gente pensa que porque nós como especialistas naquilo que a gente conhece, seja qualquer área, qualquer nicho, a gente acha que é tudo muito fácil. Então, se eu chegar aqui, eu tô ligada aqui no Instagram, no YouTube, no marketing, enfim, eu começo a falar de lead, de CTA, de, sei lá, qualquer palavra que, de repente, pessoas leigas não conhecem, a gente sabe porque quando a gente conversa com um amigo, com um namorado, com um vizinho, enfim, com alguém assim, as pessoas, do que tu tá falando? Eu lembro que uma das primeiras vezes que
um tempão atrás, uma amiga minha falou alguma coisa, eu disse assim, tá no link da bio. Ela disse, o que é o link da bio? Sabe, para nós é muito óbvio, né? Então, o óbvio para um especialista pode ser muito difícil para o aluno. Então, a gente tem que pensar esse processo do aluno, né? Da onde ele está partindo. Por isso que é super importante a gente conhecer muito bem a nossa persona, a nossa audiência, o nosso cliente, né? Aquela pessoa que vai se tornar o nosso aluno. Porque essa pessoa vai trazer para a gente subsídios para a gente saber da onde partir e aonde ele quer chegar. É super importante a gente ter esses dois pontos, né? E tudo isso, todas as experiências de aprendizagem perpassam por isso, né? Desde o nosso planejamento, o que a gente quer entregar nesse curso, que conteúdos vão ter, por isso que eles estão super relacionados, as experiências de aprendizagem estão super relacionadas assim com essa questão do planejamento, né? A gente planejar que objetivo a gente tem muito claro, depois os conteúdos que a gente vai botar ali para que seja passo a passo e que alcance os objetivos dessa forma, né? Gradualmente. Depois a gente pensar que formas e que recursos e que conteúdos e que atividades a gente vai promover para que a gente alcance. E aí entra uma questão de andragogia, né? Um dos conhecimentos da andragogia que é super importante a gente ter em mente, assim como os adultos aprendem, é isso, da gente saber que, tem que ter significado, tem que fazer sentido, senão a pessoa não sabe nem por que está ali, né? Se ela não sabe o que está ali, ela não vai estar ali, ou ela vai sair dali em algum momento. Então, se ela perceber o que vai ser aquilo no final, que pessoa ela vai ser depois daquele teu curso, onde é que ela vai chegar, que aprendizado novo ela vai ter, né? Que pessoa ela vai ser depois daquilo ali, com certeza ela vai entender a importância disso, aquilo vai ter um significado importante para ela e ela vai em busca daquilo. Se não tem significado, não faz sentido nenhum. E outra questão da andragogia tem a ver também com essas pequenas vitórias, né? No momento que a pessoa se percebe aprendendo, se percebe crescendo ou se desenvolvendo naquela área e conhecendo mais daquilo, ela vai internalizar aquilo e vai dar uma autoconfiança, vai desenvolver autoestima, enfim, uma série de outras questões já mais intrínsecas, né, que não são nem relacionadas a isso. E a gente pensar que a pessoa já está num determinado patamar, sem levar em consideração o que ela, né, o que ela tem antes para nos mostrar, tanto as experiências prévias dela, quanto aquilo que a gente tem para mostrar para ela desde o princípio, a gente vai ter que nivelar os alunos. Isso acontece muito na escola, né? Na escola tu recebe uma turma de 30 alunos, digamos ali na alfabetização, que eu muitos anos eu fico na alfabetização. Acontece que vem crianças que não sabem pegar um lápis, nem para que lado que escreve, né? Já teve aluno que escreveu de cima para baixo, parecia chinês, né? Para outro lado. Aí tu tem alunos que não conhecem as letras nem os números, só sabem escrever o seu nome. Vai ter aqueles outros que já têm uma ideia do som das palavras, de alguma coisa. Vai ter aquele, de repente vai chegar um quase alfabetizado, que teve uma estimulação muito grande em casa, que frequentou uma pré-escola muito boa. Então, tu vai ter níveis diferentes, além das crianças especiais, né, as crianças de inclusão, que também tu vai precisar pensar outras propostas. Então, no momento que tu tem uma turma heterogênea, e tu vai ter sempre uma turma heterogênea, porque ninguém é igual a ninguém, tu tem que pensar, bom, meu curso vai entregar, nós vamos partir daqui até aqui. Nesse caminho tem que dar conta. Então, tu começa, né, do princípio ali, do básico. Se essas pessoas que já estão um pouco mais avançadas estiverem participando desse teu programa, bom, elas vão ver, isso aqui eu já sei. De repente pulou ali o módulo 1. Para mim isso fica muito, muito fácil, né? E aí vai adiante. Mas vai ter aquela pessoa que vai precisar desse básico, né? Comigo aconteceu uma coisa muito parecida quando eu entrei na faculdade de letras. Eu sabia o inglês básico, para mim era básico ali o que eu sabia, né? E aí eu entrei na letras português e inglês, para ser professora de inglês, ou enfim, né, para ter a proficiência do inglês. Só que na faculdade pública aqui de Porto Alegre, a URGS, o inglês 1 já era o inglês intermediário quase avançado. Ele estava muito além. E aí me dei mal, né? Assim, tive bastante dificuldade para estudar. Naquela época eu tinha criança pequena, então era bem complicado estudar. Aí o que eu fiz? Eu larguei o inglês 1 e voltei para o Fundamentos de Inglês, que era uma disciplina extra que tinha lá para ser oferecida para quem era básico do básico. Aí eu me senti muito ruim no elementos, né, aquele básicos de inglês ali, porque aquilo ali eu dominei. Então, aquela coisa do flow, né, assim, o desafio foi muito pequeno e a minha habilidade era muito grande para a disciplina de Fundamentos de Inglês, aquela básica que eu retornei, que eu voltei, né, 2 casas. Agora, o inglês 1, que eu achei que era um intermediário, era um avançado praticamente, eu tive dificuldade. Então, a minha habilidade foi menor que o desafio. E aí, por outros motivos pessoais, eu acabei não conseguindo acompanhar.
Talvez se eu fosse uma adolescente que só estudasse, enfim, aquela coisa toda, né, tendo todo o tempo do mundo para fazer minha faculdade, talvez eu desse conta daquele inglês ali. Ou, se eu venho de um curso particular de inglês durante o ensino médio e tal, e tenho uma proficiência, né, melhor naquela língua, talvez eu desse conta. Muitos colegas deram conta, né, do inglês 1 até o 6, então, na faculdade. Então, tem isso, né? A gente, quando a gente percebe que a coisa está muito difícil, a tendência é desistir. Então, a gente, quando pensa em experiências de aprendizagem, a gente tem que pensar na experiência desse aluno, levando em consideração como é essa pessoa. E levando em consideração também que essa pessoa ela aprende de formas diferentes, né? A gente tem lá as pessoas auditivas, visuais, sinestésicas, então elas aprendem de forma diferente. O que tu tem que fazer? Tu tem que promover atividades diferenciadas no teu curso. Então, tu dá um podcast, o auditivo vai achar beleza. Tu faz um mapa mental, o visual ali é um gráfico, ou enfim, um checklist, ligando flechas, um visual vai entender melhor aquela tua aula. Aí tu dá uma atividade prática, uma atividade em que ele vai ter que participar, uma atividade que a pessoa vai ter que escrever ou utilizar algum tipo de material para fazer aquilo ali, colocar a mão na massa de verdade, né? Digamos que seja ali, isso facilita muito em nichos que a gente tem que botar a mão na massa de verdade, como culinária, como artesanato, enfim, de repente alguma coisa de questão do corpo, né? Um exercício, uma meditação, tu realmente fazer aquilo para incorporar, o sinestésico vai ter muito mais facilidade de apreender aquilo que tu está querendo mostrar ali na tua aula. Então a gente tem que pensar nessas variações mesmo sem conhecer os alunos, porque às vezes a gente não vai ter contato direto com esse aluno. De repente uma turma pequena, tu faz uma aula no Zoom, tu faz uma mentoria todos os dias durante um acompanhamento ali de 1 mês, 3 meses, aí tu vai acabar conhecendo as pessoas um pouco mais. Numa sala de aula presencial, com certeza essa interação, essas trocas acontecem de uma forma muito mais viva, né? Porque a gente está ali olho no olho, a gente está percebendo as sensações, as caretas, os movimentos do corpo da pessoa que vai te dizer se aquela tua aula tá bacana ou não. No virtual a gente tem essa dificuldade, mas então por isso que a gente tem que se preparar ainda mais para que as nossas aulas sejam ricas e variadas, para que contemplem todas essas pessoas, assim, esses formatos de pessoas diferentes, assim, né? A maneira como pensa, a maneira como aprende de forma diferente. E também proporcionar aquelas atividades de interação, de troca, né, de colocar o aluno na frente ali, porque daí também, aí tudo se mistura, né, aí é um pouco de andragogia, falar que o aluno pode ser um protagonista, né, de tu colocar ele no centro da aprendizagem, a questão da interação social, isso nós vamos lá para a pedagogia, para Vygotsky que fala isso, ou mesmo na andragogia, né, um dos pilares da andragogia é esse também, de que a gente dá atenção para esse aluno no momento que ele se torna o protagonista, percebendo assim, o valor que ele tem, a interação social, a importância de aprender com o outro, né? E entendendo que quando a gente só lê, só ouve, só observa, só assiste uma aula, a gente absorve muito menos do que quando a gente escreve, a gente copia, a gente troca, a gente discute com outra pessoa, ou mesmo quando a gente ensina, né? Quando a gente ensina outra pessoa, é a maneira mais em que o cérebro aproveita melhor aquele conteúdo, né? Então a gente tem essa... são questões cerebrais inerentes a todo ser humano, com maior ou menor escala, mas enfim, o educador digital, essa pessoa que está ensinando um curso, que está produzindo educação no online, na internet, precisa ter isso em mente, assim, né? Por isso que eu falo tanto, eu não quero formar nenhum andragogo aqui, nem sei se existe essa palavra, eu não quero ser a professora de didática, eu não vou formar ninguém como professores aqui, mas minimamente a gente tem que ter um pouco de domínio de didática para que nossas aulas sejam interessantes, ricas, motivadoras, etc. A gente tem que ter o mínimo de conhecimento de como são esses adultos, como esses adultos aprendem, para que a gente consiga, entendendo como eles aprendem, poder promover essas experiências de aprendizagem, né? E utilizando outras metodologias, conhecendo as ferramentas da tecnologia, conhecendo também metodologias que se usa em aulas, em cursos, né? Que dê conta, né, dessas questões relacionadas aos objetivos, aos conteúdos, enfim, os materiais que tu vai usar, tudo. Então, todas elas se interligam e tudo proporcionam experiências de aprendizagem, que nada mais é do que esse momento em que o aluno se dá conta, aprende,
se modifica, alcança um objetivo, muda de nível, dá um passinho a mais nessa escada, faz uma atividade prática e aquilo deu certo, né? Criou uma receita e deu certo, fez um exercício físico e ficou se sentindo bacana ali, né? Fez um exercício físico com uma dor muscular em determinado ponto do corpo, fez e se sentiu bem, escreveu, né, uma listagem de, sei lá, eu estou fazendo aqui alguma coisa relacionada a marketing e criando um negócio digital e eu preciso entender sobre a minha persona, então eu vou listar ali os desejos, os sonhos da minha persona. Tu escrever aquilo ali vai te proporcionar uma atividade prática, vai te proporcionar uma experiência de aprendizagem. Então, toda experiência de aprendizagem está extremamente relacionada a esses pilares, né, dos cursos relacionados à educação, né, voltados mais para a educação, e ao planejamento também desse curso. Seja a estrutura que tu vai trazer para ele, seja como tu vai organizar essas tuas aulas, esses teus módulos, que materiais tu vai trazer, tudo isso. E muito mais. Mas eu trouxe esse conteúdo hoje com a ideia de clarear um pouco esse assunto para que mais pessoas se deem conta da necessidade, da importância de a gente estar criando um produto de transformação, um produto de educação, né? Com a consciência de que a gente é um profissional dessa área e que a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas que estão confiando, né, no nosso trabalho, no produto que a gente está oferecendo, né, acreditando naquela promessa que o nosso curso traz, que é uma promessa verdadeira, uma promessa de mudança, de transformação, de resultados, e que qualifique cada vez mais esse mercado para que não seja um mercado ganancioso só de vendas, né, e que seja realmente um mercado de transformação, de aprendizagem, de experiências de aprendizagem, como diz a minha live hoje, né, a aula tem esse título. Não sei se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta. Eu sempre deixo espaço, sugiro que me chamem no direct, deixe um comentário aqui, que essas lives todas ficam salvas no feed. Tragam ideias, tragam sugestões, tragam perguntas, críticas, o que for, que a gente está sempre aí à disposição para que as pessoas pensem em cada vez mais se qualificar nesse mercado. E é por isso que eu estou aqui. E quinta-feira, às 7 da manhã, estou fazendo todas as quintas o Café Sem Açúcar, que é algum tema relacionado ao que eu falo aqui, só que não muito da parte de estrutura e funcionamento dos cursos, mas um pouco mais relacionado às nossas emoções enquanto educadores, enquanto empreendedores e produtores de conteúdo, o quanto a gente é desafiado o tempo todo. E cada semana eu trago um tema, né? Alguma coisa relacionada a isso. Quinta-feira agora a gente vai falar sobre o quanto aprender dói, que tem a ver com isso, porque nós como educadores também estamos sempre aprendendo, né? A gente está sempre buscando novos conhecimentos, aprendendo coisas novas, principalmente por estarmos na internet. Muita gente veio para a internet, migrou, né? Era do presencial e está se adaptando ao digital. Então tem muita coisa para aprender, muito desafio pela frente. E aprender dói, não é batatinha, mas, né, tem uma maneira da gente se superar com isso e se estruturar um pouco melhor para estar preparado para essa aprendizagem, para esses desafios que aparecem. Então, quinta-feira, 7 da manhã, traz o teu chá, teu café, teu mate, tua água, o que tu tomar, sem açúcar, com açúcar, e vamos bater esse papo, certo? Se ficou alguma dúvida, já sabe, deixa um comentário, me chame no direct e a gente fala mais um pouco sobre isso. E aí tenham todos, então, uma boa tarde de terça e obrigado por quem esteve aqui comigo e participou. Tchau, tchau!